Salve galera, tudo bem? Essa é a parte 2 do capítulo 5. Então não se percam, tá? Estamos falando de views. Ó quem veio me ajudar aqui dessa vez. Esse é o Thorin. Valeu galera, se inscreve aí, hein? Bora lá. Voltando aqui, boa noite, primeiramente a todos. A ver essa parte de tag helpers para registrar ali os nossos códigos, né? Registrar as helpers que vocês queiram criar, helpers novas, né? A gente viu a diferença entre tag helper e HTML helper. Principalmente isso fica muito mais parecido com o que é o HTML padrão, né? Então alguém comentou ontem trazer mais para padronização para quem vem de outras linguagens não sofrer tanto. Falar, pô, eu vou ter que aprender esses HTML helper para colocar um link. Tem bastante coisa legal aí que vale a pena vocês já levarem para esse lado de tag helper. Então a gente viu que para colocar o tag helper eu tenho que adicionar lá na minha view imports, que a gente vai colocar mais coisas lá hoje também. A view imports mostrando como é que funciona lá para você colocar alguma coisa no view imports. A gente só abriu ela porque já está o tag helper pronto. Agora é um conceito de reutilização de código, que é o nosso famoso partial view, que é onde tem bastante coisa ali que a gente consegue reutilizar e vocês vão acabar gostando bastante desse conceito. O que é uma partial view, Henrique? Cara, primeiramente, partial view, login, tá lá em partial view, tá lá em shared. O layout não deixa de ser uma partial view, porque ela tem ali todo o escopo do layout e você simplesmente vai colocando o seu código renderizando ali dentro. Então não deixa de ser uma partial view. Mas outra coisa, uma característica importante da partial view é que a gente comentou que ela começa sempre com asterisco na frente. E outra coisa que é interessante também, tudo que você quer deixar compartilhado com as outras views, você cria uma partial view que muita gente pode usar, além do underline, colocar lá na pastinha shared, né? Lembra que a gente comentou isso ontem? Ah, eu quero que todo mundo use no projeto shared. Eu quero que só o meu controller, o contexto de controller ali use. Ou só dentro daquele universo daquele controller. Por exemplo, no que a gente criou mesa, só a mesa vai enxergar aquela partial view. Então a ideia da partial view é basicamente essa. Então, por convenção, posso criar uma partial view sem underline? Pode. Mas ninguém nunca vai descobrir que aquilo é uma partial view. E aí entra naquele cenário de novo do cara lembrar da sua mãe. Eu não acredito que o cara fez uma partial view sem underline, o cara não usou a convenção. E aí ele fala, apropriando-se de outras coisas do nome da nossa mãe. E view start. Beleza? O que é o view start? Todas as minhas views, no fluxo padrão do MVC, quando ele vai renderizar uma view, ele passa pelo view start. Então, o que ele faz aqui? Tudo que você queira setar em alguma das views, como por exemplo layout, ou alguma outra variável global que você queira definir, isso daqui é uma variável global dentro do Razor Page Base ali, ó. Se você quiser definir alguma outra variável global, como é que eu descubro quais as outras que eu tenho, né? E como é que eu defino? Então você podia herdar desse cara aqui e implementar alguma outra coisa para sobrescrever. Então você tem aqui path, como por exemplo path. Se você quiser escrever um path, você pode escrever um path aqui, globalmente. Qualquer uma outra view vai aceitar. O layout está aqui também. Se o layout é renderizado, se você tem aqui uma view bag que você pode pegar, body content. Tem uma série de variáveis que já vem globalmente que você pode usar. Por exemplo, temp data, usuário, tudo isso já vem setado aqui no meu Razor Page. Então quer dizer que, Henrique, se eu quiser colocar algo no path, que é uma propriedade de getter e setter, path, vamos entrar aqui no view start, path é igual a c dois pontos barra Windows ou barra temp. Isso aqui já fica para qualquer lugar? Então, para qualquer a outra pasta ou outra view, eu posso pegar aqui, ó, um h1 com arroba
path. E o view start é o meu main das views, né? Então o que eu tô... End. Onde que eu coloquei esse end aqui? Vamos comentar? Vamos comentar que depois a gente arruma isso aqui com karma. Isso aqui já não tem, ó. Eu não preciso de pôr um barra cliente aqui. Ah, agora eu entendi que eu tô botando no post aqui a rota. Exatamente. Exatamente. Tá bem errado isso aqui que eu tinha feito, tá? Desculpa aí, galera. Ele tá tentando fazer o parse do tipo de dado ali, ó. Peraí que tem coisa errada aqui, Henrique. Isso aqui não existe. Assim. Pronto. Assim e boa. Fazer rodar. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o path que eu coloquei. Então na home, na index H1, o path que a gente está setando aqui na view start. Eu joguei o setemp, né? Ele tá pegando aqui o path sem deixar eu fazer setting. Ele tá pegando o path sem deixar eu fazer set. Ele tá pegando o path da página. View, home, index. Mas eu poderia fazer aqui, ó. Então, a variávelzinha global inicializada. O padrão dele está sendo passado aqui no view start como temp. Por que ele não tá pegando? Porque aqui se eu deixar de setar o layout, ele não vai ter layout nenhum. Uma vez que eu use o layout na página, ele vai setar o layout. Então aqui, por exemplo, eu não setei nada. Eu setei o path test. Vamos ver o que ele vai pegar lá. O path é um caso à parte que ele seta no momento do pipeline, né? Então ele sempre se reescreve. Então a ideia do view start é você ter ali um repositório de coisas que são globais mesmo. Por isso que ele está fora da estrutura. Todas as views, antes de começar, elas passam pelo view start. Então isso é um padrão ali do... Esse é um padrão que você tem, definido dentro do MVC, que o view start é o arquivo que você determina ali todas as suas variáveis que você quer passar para as outras views antes que ela aconteça, né? Então é o arquivo de parametrização das views. O que geralmente eu uso ali dentro do view start? Definição de layout, quando eu tenho mais de um cliente, fazer uma lógica de layout para clientes ou lógica de layout para usuários, carregar variáveis globais, geralmente eu seto por ali. E o view imports é aquele cara que a gente falou, né? É o cara que a gente falou, onde você vai ter todos os usings que você vai usar ali das suas views, né? Esses dois caras, sim, eles ficam fora, porque um é para você ter todas as referências e o outro é para você ter variáveis que você seta aqui no início, principalmente o layout. Quanto à questão da shared, vamos voltar aqui para a gente olhar o que tem nela. Todos os caras começando com underline. Só o error. O error, ele continua sendo uma view, mas não é uma view considerada, para mim, por muitos, né? Para mim é uma partial view também. Mas como layout, ó, validation scripts e layout CSHTML também é uma partial view, ele comentando que são views compartilhadas. Uma partial view é algo que você tem e que você pode reutilizar. Por exemplo, vou criar aqui uma partial view dentro da mesa. Então, pensando aqui no formulário de edit e de novo. O que é diferente dos dois formulários? Se for eu rodar aqui a aplicação, o que eu tenho aqui nesse miolo e o que eu tenho aqui nesse miolo? Não são os mesmos campos? Em vez de você ficar repetindo, não podia estar dentro de uma partial view? Podia e não podia, né? Nesse caso. Legal. Já no caso da lista, ficar todo esse código HTML aqui não é feio? Não ficaria bem mais legal você ter uma partial view @html.partial passando aqui o underline lista? Que o que você tivesse dessa lista, você podia usar a mesma lista. Como assim, Henrique? Não existe essa lista. Tudo bem, vamos criar. Então, vou criar aqui, ó, uma Razor View. Vou falar que ela é
a nossa lista, né? Que é da mesa, mas ela é criada como partial view. Então vou chamar esse cara aqui de viewName underline list. Criar como partial view, vai lá. Então, por exemplo, todo esse HTML que está aqui, eu vou tirar daqui e vou jogar em cima desse HTML aqui que criou a partial view agora, porque nada mais é do que a mesma coisa, certo? Então, na teoria, essa minha partial view, ela depende de quem? Do model. O que é o meu modelo? É tudo isso que veio aqui, né? Modelo maiúsculo. É tudo que veio carregado na página. Então, quer dizer que se eu rodar essa página, ela vai funcionar normal? Não vai precisar de mais nada? Se eu estou passando o modelo? Então, por exemplo, barra mesa. Eu simplesmente passei o objeto mesa que veio carregado na minha view e a minha tela ficou muito mais limpa. Então vale a ideia da partial view para você segmentar a sua página. Se eu tivesse outro teco de página aqui, ó, html.partial e carregava aqui. E aí, puta, Henrique, de novo esse HTML fica muito mais legal assim, não? Underline lista. Troquei a tag e funciona igual, né? Ó, tem dois campos aqui, ó, cadastrar. O cadastrar tá aqui e tá lá dentro também. Ah, não, aqui dentro não tá, ó. Na partial view. No lista, o cadastrar não tá aqui, só tá a tabela. Isso daqui é dentro da view. Ah, Henrique, puta, mas o cadastrar não ficaria legal colocar? Não, o cadastrar não. Porque é só a lista que eu quero usar. Se eu quiser usar essa lista em qualquer outro lugar que tenha a mesa carregada, vai funcionar. Então, desde que você tenha lá o objeto que você precisa carregado em memória, ele funcionaria. Aí não fica o layout gigantesco igual tá aqui, ó. Geralmente a gente separa partial views para o que tem aqui de meta tags, como por exemplo, o cara pode ter um monte de meta tag, fazer SEO, né? Então a ideia da partial view é basicamente esse conceito, você trazer algo que está fora para dentro da sua página, com uma maneira de código bem limpa, né? Então ficou uma maneira bem mais limpa de você codificar. Uma demonstração que a gente fez aqui, a ideia da brincadeira. E aí vem a parte dos view components, né, pessoal? Que é um tema que eu julgo muito importante, assim, muito bacana trabalhar com esses caras, né? Trabalhar com view components. Então, quer você separar mais ainda e segmentar. Puta, Henrique, mas se eu separar já uma parte ao view, ela já não é um componente? Imagina você ter o seu próprio componente, a sua própria parte ao view, a sua própria tag que você criou ali e configurou, por exemplo. Então, é essa a ideia de você ter ali o seu próprio view component, né? Ou web component, como muita gente chama. Web components é mais para Angular e outras linguagens assim, mas view components também é um sufixo que você vai usar para criar o seu componente via código. Paradinha bem bacana. Então, como é que funciona um view component? Primeiro, você herda de uma classe view component, ele faz parte de um tipo view component, e sempre que você cria o view component, o nome da sua pasta view component ali, você precisa ter o seu view component dentro da pasta shared como componente. Componente, o nome da classe componente, nesse caso aqui eu teria uma pasta view component na shared, porque é um componente para todo mundo usar. Uma outra pasta chamada components, e a outra pasta com o nome da classe que você criou do view component. Então é a regrinha bem chata que eu vou criar com vocês agora, um view component do zero, para que fique mais claro todas essas regras aqui. E dentro da pasta ele precisa ter um default CSS/HTML. Caraca, Henrique, quanta regra. Eu quero fazer um view component de grid para a gente carregar um grid qualquer. A gente cria ali pode ser uma partial view, cria um gridzinho para a gente sair do outro lado com esse nosso formulário aí. Aí ele fala para você invocar o seu component.invoke, assim que o nome do component que você deu, que é o nome aqui, ó, myViewComponent. Você percebeu que o viewComponent ele é igual a controller? Ele só compõe o nome do controle? No caso de quando a gente chamou ele aqui, ó, eu só chamei o my. O viewComponent não faz parte do nome. É só mesmo uma notação. Então tá aí outro ponto aí que é importante a gente lembrar ou criar bastante para você não esquecer.
e deixar ali um exemplinho de quando você precisar criar um view component, você se lembrar dessas regras, eu vou colocar uma série de comentários ali no código para a gente criar o nosso view component. A gente vai fazer outros que são interessantes da gente usar também, que são os view components da seleção de mesa, do cadastro de cliente. A gente pode criar isso todos eles em view components. O cadastro de mesa, a listagem de mesas com certeza. No caso da minha tag, o meu my view component é isso aqui. Por quê? Porque no momento que você selecionou, ele é o my. VC é de view component. Então, beleza, vou deixar esse projetinho aqui aberto, vou abrir um outro para a gente trabalhar nas demos que a gente está usando aqui, ó. Beleza, dentro do Lab 5, eu vou criar aqui uma View Component, criar uma pasta mesmo, chamada View Component, no plural. Aqui dentro, eu vou criar um cara chamado Grid View Component. O nome View Component é ignorado automaticamente. Ou se você quiser usar uma abreviação também no nome da classe de VC, ele também entende que é um View Component, tá? Então, comentário. Caso queira usar um outro nome para seu componente sem notação de View Component. Então, se você não quiser dar esse nome para sua classe e fizer isso aqui, ó, View Component. E passar aqui dentro o name do seu View Component, chamar de grid, ele atende também. Essa classe precisa herdar de View Component. Legal? Então, o que eu espero no meu componente? Vamos trabalhar, o que a gente criou aqui de modelo? Carros. Vamos criar aqui, que nesse View Component em específico, eu poderia trabalhar com listas genéricas. Todo mundo lembra do C Sharp? Já que é um componente genérico, né? Ele vai devolver aqui um iViewComponent result. E aqui eu tenho um método chamado invokeAsync. E aqui dentro eu poderia ter o seguinte, pessoal, um list de T, onde T é uma classe. Vou trazer isso aqui, ó. Aqui eu passaria o T também. Eu não vou jogar aqui não, senão vai complicar muito a nossa implementação, tá? Vou colocar aqui que ele é a nossa classe carros. Beleza? Mas para esse cara aqui, se eu fosse implementar o componente, um view component com genérico, se dá mais trabalho. Até para chamar, para implementar, todo o conjunto da obra ia demorar mais tempo. Para a gente ter uma ideia de como ele funciona e como ele se comporta, né? Então, lembrando aqui que eu tenho o meu view component, pelo que a gente comentou. Primeira coisa, criar um componente que herde de view component. Se eu não der a anotação dele de view component, eu posso chamar aqui um atributo de view component e dar o nome que eu quiser. Como eu atingi os dois casos, ele vai ser grid de qualquer maneira. Aí entra no outro problema. Então, dentro da pasta de views, eu preciso criar uma pasta chamada components. E dentro da pasta de components é onde eu separo os meus componentes. Isso é uma convenção. E dentro da minha pasta de components, eu tenho aqui a pasta do componente. O nome do meu componente é grid, que está aqui. Se fosse grid em maiúsculo, é case sensitive esse trem. E dentro da pasta do componente, eu também tenho que colocar uma view com o nome pronto. Depois de seguir toda essa estrutura muito doida, então beleza. O meu modelo dessa minha pasta aqui é uma lista de carros, né, que eu espero. Aqui eu crio um div
no item, o que eu tenho aqui? Ponto marca e ponto nome. Beleza. Então, beleza, tá aqui minha UL. Eu vou botar uma LI, que eu tenho item, arroba item ponto marca, arroba item ponto nome. Então, meu componente está escrito, está feito. Para usar esse trem aí, a gente chama ele. Então, vamos chamar ele aqui na... Eu tenho aqui no carros, né? O carros eu já tenho a lista de carros. A gente usou injeção de dependência, se eu não me engano, em alguma dessas telas aqui. Mas vamos deixar nessa daqui, ó. Deixa eu ver se eu joguei a injeção de dependência aqui. Eu não lembro. Joguei. Aí a gente pode usar o carros. Estava aqui, se eu não me engano. Não, estava aqui mesmo. Então, vamos usar os carros aqui, ó. Porque ele está injetando carros aqui, certo? E aqui ele está fazendo exatamente isso que a gente fez lá no componente. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o meu componente. VC, dois pontos, grid. E aí no grid eu tenho um atributo chamado... Qual que é o nome do meu parâmetro que está aqui no código? Eu não me lembro mais o que eu botei. Lista. Então esse aqui é o nome do parâmetro que a gente tem para passar o nosso modelo. Arroba model. Ponto. Aqui ele espera um toList desse meu modelo. Vai lá. Você está falando ali model do... Não, tô errado. É carros. Foi mal. Vamos rodar de novo. Tá dando pau aqui, ó. Carros. Não é nem carros toList, né? É carros ponto... listar carros, né? Que já é o list de carros. Pronto, agora sim. E mesmo assim, talvez vai dar problema, né? Cadê, ó? Cadê o seu componente? Carregou nada, Henrique. Ó, cadê ele? Aqui, ó. Mas e aí, bateu lá? Não. Se eu colocar um breakpoint aqui dentro no meu componente, vai bater aqui? Porque eu tenho que registrar todos os meus componentes, né? Lá no meu viewStart, eu tenho que registrar... viewStart não, no meu viewImport, eu tenho que registrar esses caras aqui, ó. Arroba add tag helper. Todo mundo que esteja dentro desse cara aqui, ó. Então eu teria que criar e registrar esse maluquinho em todos os lugares do meu código aqui para que eu conseguisse o uso desse view component. Agora bateu aqui o breakpoint. Ou seja, bateu o breakpoint, pan, component grid was not found default. Ele está reclamando que você não tem uma página default, componente grid default. Como não tenho? Aqui parou, beleza. Olha lá. View shared components grid default CS.html. Ele não está encontrando exatamente essa estrutura aqui, ó. Ah, Henrique, você colocou errado, né? Onde era para ter, que eu tinha comentado, dentro de shared, não é, Henrique? Você falou? Você colocou dentro de views, tá errado. Tem que estar dentro de shared views, né? Shared component, que é exatamente o erro que ele nos deu. Agora sim, vamos lá. Agora carregou. Vocês viram? É simples, porém é trabalhoso, né? Para você fazer o seu view component. Fica organizado? Fica. Se você criar um grid, criar componentes próprios seus, você pode utilizar aqui dessa maneira. Simplesmente colocando a tag. Vamos pegar um GlyIcon. Vamos pegar um ícone aqui, por exemplo. Deixa eu chamar isso aqui, ó. Vou pegar aqui... Vamos jogar esse cara aqui, essa classe aqui. Beleza. Nessa classe eu jogo... Vamos ver? Aí, ó. Já trouxe componente bonitinho. A gente não falou sobre, mas é um tema que eu sempre gosto de colocar, que também é outro tema que não tem aqui no curso, que é a gente fazer nossa própria tag. Todo mundo me pergunta, pô, Henrique, mas quando você colocou aquela tag... As tags que ele coloca aqui, ó, tag VC... Consigo criar uma tag minha? Consegue. Então, geralmente, eu separo isso da seguinte maneira. Dentro do projeto, eu até deixo um projeto separado para ficar como componente de todos os outros, tá?
Então, um lugar chamado helpers. Dentro desses helpers, eu crio as minhas tag helpers. Então, eu vou chamar uma tag helper de telefone. Todo mundo já sabe o que é telefone, como é o telefone na web? Você já clicou em algum site e ele abriu para você o telefone? Ele ligou? Abre o WhatsApp, ligar. Então, você pode criar um WhatsApp tag helper. Que você clica ali, ele já chama o WhatsApp para você, passando o número. Então, aqui é um tag helper. Então, por exemplo, para montar um tag helper de telefone, vamos colocar aqui alguns parâmetros. Vou criar aqui uma prop string DDI. Se o DDI o cara não digitar nada, ele tem o DDI Brasil, certo? Aí eu tenho o prop string DDD. Por padrão, se o cara não digitar nada, é 011. Então aqui eu tenho um override, que era o process async. Qual que é a minha output tag? É um A, certo? É um link. O meu link, eu preciso de um conteúdo que é igual async. Eu tenho um await aqui que eu preciso pegar o meu output ponto get child content async. Beleza, que eu vou pegar todo o meu conteúdo de saída e vou adicionar o conteúdo dele, que é o meu resultado, que é igual DDI. Isso aqui chama string interpolation, tá? E o conteúdo que eu digitei lá na minha tag. Então, tudo que eu digitei dentro da tag, quando eu passar a minha tag assim, né? Vou criar uma tag telefone, então vou chamar assim, telefone. Coloquei aqui 991777337. Fechei minha tag telefone. Então, tudo que vem dentro da minha tag telefone é esse conteúdo aqui, beleza? É todo o interior dele. Output.attributes. Acho que attributes. Ponto 7 attribute. Isso mesmo. E aí, qual é o atributo do link para ser clicável? Né, href? E aí aqui, para ele ser o telefone, ele tem um item tel, 2 pontinhos, com o meu resultado, o número do telefone. E aí output.content.set content, o meu resultado. Então, para esse cara telefone ficar disponível, como é que eu faço? Eu preciso ir até o view start, ou view imports, colocar aqui dentro. Tudo que eu vou colocar dentro do componente. No view imports, qual que é a pasta onde está os meus componentes aqui, pessoal? Como é que é o namespace de onde está o telefone? Vou colocar isso aqui, ó. Tudo, asterisco, que estiver dentro desse namespace. Então, se eu tivesse vários outros ali, ele já registrava. Boa pergunta. Tudo que ele está dentro de demos, ele só vai pegar o primeiro nível. Tudo que está dentro aqui. De view components ele pega para baixo, mas a gente pode até testar aqui, ó, porque eu já tive problema com isso. Quando eu tenho outras pastas e tenho outros caras que não são view components, no caso helpers, ele não faz, mas vamos testar. Vamos ver se funciona. Geralmente eu registro todos os helpers separados. Telefone tá aqui. 991777337, beleza? Vamos lá. Vamos ver se funfou. A tag veio. Vamos ver se... Olha lá. Ih, fiz caquinha. Até funcionou. Mas alguma coisa eu fiz caquinha. Ele pegou, mas ele substituiu alguma coisa por algo errado. Output tag tá certo. Essa tag mesmo. Conteúdo. Meu conteúdo tá aqui. Minha resposta tá aqui. Eu tô colocando na tag certinha. O meu conteúdo, set content, o resultado que é o telefone. Opa, tá aqui errado, ó. Tem um get... Ah, tem aqui, ó, get content. Porque o resultado, ele vem aqui, ó, mostrando logo de cara, mas ele não vem disponível no conteúdo, ele vem como o nome do objeto. Então você tem que fazer um get content para ele serializar o... Se eu clicar, ó, e tiver com o celular ligado, tiver usando o Skype ou alguma coisa do tipo, ele ligaria. Se você estiver usando do celular, ele também ligaria. Se clicasse no número, ele liga. Então isso aqui é muito útil, galera. Esse tag helper dá para você fazer bastante coisa. Então bastante atalho que você perde tempo ali formatando
no back-end para montar uma tag, ou até mesmo WhatsApp, e-mail, abrir para uma busca no LinkedIn, você quer abrir uma busca no Google com alguma coisa, você pode fazer um tag helper. O cara clicou naquela palavra, ele já faz essa tag helper pro cara. Então, se eu colocar aqui, ó, o número que a gente colocou no component, por exemplo, vou deixar 5511 e o número. Então, isso aqui. Eu só preciso fazer o complemento. Então, quando eu fizer o link, o href vai ficar para isso aqui, ó. Fazer assim, o conteúdo podia ser isso aqui, né, jovem? Isso daqui que é só o conteúdo, esse get content aqui, ó. Aí eu clico e ele vai abrir o WhatsApp. Acho eu.